Senhor Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando continuidade a mais um áudio sobre a crucificação e a morte de Jesus, um estudo mais detalhado, amém? Qual foi o método usado? A pena capital imposta pelo Império Romano aos condenados, ele se dava através da crucificação. Os pesquisadores, eles são unânimes em afirmar que essa era a mais cruel e mais dolorosa forma de execução. Joséfo, historiador judeu, informa que antes da execução, os condenados eram açoitados e submetidos a todo tipo de tortura e depois crucificados do lado oposto dos muros da cidade. Cícero, historiador romano, ao se referir à crucificação, afirmou que não havia palavra para descrever ato tão horrendo. A mensagem do Império Romano era clara: isto aconteceria com quem se levantasse contra o Estado. Jesus Cristo, portanto, sofreu os horrores da cruz. De acordo com os evangelhos, ele foi açoitado, escarnecido, ridicularizado, blasfemado, torturado, forçado a levar a cruz e, por fim, crucificado. João, capítulo 19, verso 1 ao 28. Mas o significado? Para muitos críticos, Jesus não passou de um mártir, como foram tantos outros líderes judeus que viveram antes dele. Mas, todavia, a teologia lucana depõe contra essa ideia. O que se espera da morte de um mártir não pode ser encontrado na narrativa da morte de Jesus. Para Lucas, Jesus morreu vicariamente pela humanidade. A relação que Lucas faz do relato da paixão com a narrativa do servo sofredor de Isaías 53 mostra bem a confirmação disso. O Senhor sofredor Jesus Cristo justifica muitos. O caráter universal da salvação presente em Isaías 53 aparece também em Lucas. Jesus, portanto, é o servo, o sofredor que se humilha até a morte da cruz, mas é exaltado e glorificado por Deus pela obra que realizou. É um fato histórico que Jesus foi condenado pelos líderes religiosos executados pelas leis romanas. Todavia, devemos lembrar de que essa causa, a primeira que levou Jesus de fato à cruz, foram o meu e os nossos pecados. Isaías 53, verso 5. Tudo que o Senhor Jesus Cristo, essa forma horrenda, mais dolorosa que ele foi comprometido, foi pelos meus e pelos seus pecados. O apóstolo Paulo também destaca esse fato. Aqueles que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. A cruz resolveu o problema do pecado. E todos nós, finalmente, podemos desfrutar a paz com Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1. E que Deus seja louvado por nós todo dia das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que você tem lembrado do seu Senhor, dia após dia? Você tem refletido antes de pecaminar? Você tem refletido antes de sair por aí fazendo o que você bem acha? Que os seus pecados foram levados à morte de cruz? Pelo sangue de um inocente santo que se doou por mim, que se doou por você? Que os seus pecados foram cobertos pelo sangue santo de Jesus Cristo?